Olha só, vamos abrir. Eu agora olhei para o meu relógio, vi que só nessa introdução eu já falei mais de 10 minutos, talvez 12 ou 15. Mas é importante levar a sério o que eu disse. Vamos abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E o meu tema hoje pega uma palavra muito usada, provavelmente a mais usada para designar Deus, deuses, anjos, arcanjos e querubins, serafins, criaturas poderosíssimas das dimensões interdimensionais, porque não é aplicado apenas a Deus o termo, a designação, o substantivo Elohim, Elohim, cujo singular é Elohá. Elohá é Deus, Elohim é um plural de Deus ou de deuses, ou um plural de majestade, como os judeus, depois de um tempo, passaram a usar. Mas é uma expressão igualmente usada por outros povos da antiguidade em volta de Israel. Astarote era chamado de Elohim. Alguns dos outros deuses dos povos, Moloque era também chamado de Elohim. Vários outros, quase praticamente todos os deuses em volta do Israel peregrinante do deserto, no Israel que entrou na terra de Canaã, no Israel dos juízes, os deuses dos povos eram Elohims também. E quando a escritura vai sendo formada, você vê frequentemente o que nós traduzimos por deuses serem designados como Elohim, ou seja, como um plural de deuses no Velho Testamento, que para nós está traduzido como os deuses dos povos, mas era Elohim. Do mesmo modo que a gente vai encontrando essas designações para caracterizarem as criaturas mais poderosas dos universos, de todas as criações. Na realidade, como diz o livro de Provérbios, na sabedoria judaica, os anjos, ou chamados de várias expressões ali em Provérbios, no capítulo 8, eles são os filhos da alva, são chamados de várias designações poéticas, são tratados como co-criadores, como aqueles que se alegravam na arquitetura da criação e eram também executores dos projetos do Criador, na criação, na manutenção da ordem cósmica. E por aí vai, nas escrituras e nas interpretações antigas dos judeus. Como também no próprio livro do Apocalipse, você vê a alusão ao anjo que é poderoso sobre as águas do mar, ao anjo que cuida da vegetação da terra, tudo isso designando criaturas poderosas que cuidam e que fazem parte da manutenção da criação e que são, às vezes, interventores na criação quando se atinge a níveis insuportáveis, de modo que o conceito de Elohim vai, na escritura do Velho Testamento, da singularidade plural de Deus e atinge também essas criaturas super poderosas que bebem, que se alimentam diretamente da fonte da luz, dos raios de Deus, que são criaturas de poder incomparável, de poder de cocriação designada por Deus e de manutenção deste e de muitos universos. Quando a gente entende isso, o olhar da gente muda. Mas hoje eu fiz essa introdução não para falar sobre isso aí eu vou acabar falando num dos meus cursos no Caio Fábio exclusivo, mas hoje eu só quero ler aqui, e não é sobre Elohim, mas é sobre o equivalente, que aqui para João, que estava morando lá na região de Éfeso, de Mileto, aonde os pensadores de Mileto, desde muito antes de Cristo,
já tratavam a razão universal como o verbo, aquilo que dava significado, razão, ordem ao macro-universo que eles conheciam, eles chamavam de o Logos. O Logos dava sentido a tudo, a razão invisível. João toma posse dessa expressão filosófica dos gregos pré-socráticos, do tempo de Tales de Mileto e outros, e usa a expressão logos, traduzida para o verbo, para designar esse que vem ao mundo e que não é um Elohim, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é aquele ante quem todos os Elohim dos universos se curvam. Ele é o Logos absoluto. Ele é o projeto absoluto de todas as coisas criadas e existentes. E assim diz João, leia comigo, no princípio era o Logos, era o verbo. E o Logos, o verbo, estava com Deus. E o verbo, o Logos, a palavra criadora, era Deus. Ele, que é pessoa, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos, da razão universal. E sem ele, que é pessoa, nada do que foi feito como criação de qualquer outro universo jamais se faria, ou se fez, ou se fará. A vida estava nele, o mistério da vida estava nele. E a vida era a luz, era o significado de todas as coisas no universo e para os homens, quando os homens foram criados. A luz resplandece nas trevas, em toda a natureza de treva. E as trevas físicas ou de qualquer outra natureza não prevaleceram contra ela, nem prevalecem, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual e nem em nenhuma outra dimensão. Aí ele sai dessa metafísica do que veio antes da criação e mergulha na história do primeiro século e diz do verso 6, houve um homem, gente, enviado por Deus, cujo nome era João. Eu acho isso lindo. Ele vem do Logos para a terrinha, para o planetinha, para a história humana, para a Palestina, para o filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, e diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Como o verbo e João se dão bem, como o inominável e o nomeável podem ser amigos, podem se entender. Esse ser com esse nome, João, foi enviado pelo Logos, por Deus, pelo sentido da vida, que pode habitar a pequenez humana. Este veio como testemunha do Logos, para que testificasse a respeito da luz, do sentido da vida, a fim de todos virem a crer que o universo tem sentido, que a vida não é uma brutalidade do acaso. Todos virem a crer por intermédio desse homenzinho chamado João. Ele não era a luz, não era, mas veio para que testificasse da luz. Que luz? A verdadeira luz, a única luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, os que sabem, os que não sabem, os que sabendo quiseram, os que sabendo deram de mão e rejeitaram, mas ele ilumina a si mesmo, porque assim como o sol nasce sobre maus e bons, essa luz que foi enviada e que é a luz criadora, ilumina a todo homem, a toda criatura. É humano, é humano, é humana. Então não tem desculpa.
Se for humano, recebe luz. Saiba ou não, recebe luz. Na terra toda. Com João ou Joões falando da luz ou não. Quem ouve e crê é super, super, super bem-aventurado, porque vai andar de olhos abertos, enxergando com consciência o chão da vida e o significado dela. Agora, aqueles que nunca souberam, mas que recebem dessa luz, porque ela veio ao mundo para iluminar a todo homem, não a alguns homens, mas a todo ser humano, esses recebem luz, ainda que não tenham a consciência profunda do que estão recebendo e de como a consciência de que essa luz se manifesta no ensino, na vida e nos atos de uma pessoa que entrou na história, que engravidou a história humana para sempre, podem viver de modo melhor quando creem, mas mesmo quem não crê, não tem desculpa. O cara pode não crer no sol, mas ele não tem como fugir dessa luz. Ele pode dizer que o sol é balela, que é um astro artificial, mas ele não pode fugir dos impactos da lua e do sol e dos reflexos e da luz e de tudo que nos atinge e de tudo que faz parte da nossa mecânica orgânica, como funcionamento nosso e de todas as criaturas. Luz, luz, força, energia, calor. E a verdadeira luz que criou as luzes físicas e a luz espiritual e todas as criaturas de luz, porque no princípio ele criou todos os seres e todos os seres eram luz. Depois é que houve alguns que escolheram ser treva, mas ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo todo. Ele andou sobre sua criação, se fez criatura no chão da sua criação. Olhou para cima e viu os céus da sua criação. Mas o mundo não conheceu, não discerniu, não percebeu. E os que perceberam fecharam os olhos, porque ele veio para o que era seu, porque tudo é dele, todos são dele, todos foram criados por meio dele. Mas os seus, com lucidez, com inteligência, com racionalidade, com capacidade de eu, auto-identificante do próprio ser ao qual a mente se refere como eu, esses que não têm desculpa, porque receberam não só a sua luz, mas o testemunho daquele que veio testemunhar a respeito da luz. Esses é que são chamados de os seus, são os que ouviram esse testemunho. Os seus não receberam, nem a João e nem a ele. Mas tem um mais que deixa tudo isso para trás e diz a todos, absolutamente todos e qualquer um, sem eleições de privilégio, todos e qualquer um. Aí você me pergunta, Caio, quem são os eleitos? É qualquer um que, tendo ouvido o testemunho da luz, creu. Quem são os eleitos? São todos aqueles que, mesmo não tendo ouvido o testemunho verbal da luz, andaram na luz, creram na intuição da luz, no sol interior da graça de Deus nos seus corações, que está presente no coração de todo homem, mas muitos não querem luz, porque as obras que eles fazem são mais, e eles não querem ser expostos pela luz, por isso preferem as sombras. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos, qualquer um, todos quantos o receberam, ele deu a eles o poder. É um poder que ele dá.
poder de serem feitos. De serem feitos. É uma regênesis, uma recriação. É a mesma palavra que criou o universo, que quando é ouvida como criação do novo ser, da nova criatura, da nova possibilidade de existir, de viver, de interpretar, de olhar, de amar, preferem a luz do que o tateamento da escuridão. Todos esses que receberam-no, Deus, o Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem reconhecidos assim pelos Elohim, pelos Benai Elohim, por todas as criaturas universais, que a gente chama de principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, qualquer criatura em qualquer dimensão, os múltiplos Elohim, que são chamados de deuses porque são poderosos, são muitos deles os que continuaram na luz, são co-criadores, receberam o privilégio de participar da criação, na missão que os alegrou, conforme o canto deles em Provérbios, rejubilando-se em toda a criação de todos os universos, que bilhões e bilhões de louvores foram produzidos e são produzidos. Hoje em dia a gente sabe que cada criatura, cada corpo celeste emite uma vibração que pode ser percebida. Existe uma música cósmica que um dia nós todos vamos ouvir. Não existe nada, nenhuma matéria, nenhuma vibração, nenhuma partícula no universo que não vibre. E essas vibrações são melódicas, são praticamente cordas. E há alguns que imaginam que, por exemplo, só aqui no nosso sistema solar, cada planeta emite a sua própria vibração de acordo com o seu tamanho, sua localização, sua recepção de luz e de impactos vibracionais, emite o seu próprio tom. Eu imagino que Júpiter deve ser um negócio grave. Marte deve ser pi, pi, pi. A Terra deve estar num tom, tom, tom. E no fim tem uma melodia que anjos, que seres superiores entendem, escutam, porque eles próprios fizeram parte. O projeto lhes foi dado, a palavra da sabedoria, eles foram criadas com todo o engenho divino. E eles praticaram isso como louvor a Deus. Aqui se diz que todos os que creram nesse Logos, no Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, que são os que creem no seu nome, e são assim reconhecidos em todo o universo, os quais não nasceram do sangue, do sexo, do pai, da mãe, do DNA, do tesão, da vontade da carne. Ai, tem gente brigando até hoje, eu nasci por acaso, meu pai nunca apareceu, foi uma transada na madrugada, minha mãe não sabe nem quem ele é, por isso eu não tenho sentido. Não, meu filho. Se você quiser sofrer as dores de Freud, pode sofrer. Mas se você quiser ser liberto nas alegrias do Evangelho, você pode crer e será feito filho de Deus, e o teu Pai te deu nome, tem nome e te significa, te significou, e vai te ressignificar para o seu próprio entendimento. Porque quem crê não nasceu do DNA nem do tesão, nem da vontade ou do arbítrio do homem, nem é bebê de proveta de Deus, não. Nasceu direto de Deus. Carrega o sentido do Logos. E o Logos se fez carne. E habitou entre nós. No Oriente Médio, na Palestina do passado, na terra de Israel. Cheio de graça, conforme a gente vê nos evangelhos.
e cheio de verdade, toda a verdade necessária e possível de compreensão e de praticabilidade pelos seres humanos, cheio de graça e de verdade. E nós, João diz, morando lá em Mileto, ou em Éfeso, naquelas imediações, ele diz nós, aludindo a si mesmo, aos apóstolos, a Maria, que provavelmente tenha vivido e morrido ao lado dele, e ele deve tê-la sepultado. Nós, lá entre os pensadores de Mileto, do berço de Tales, do berço do átomo, nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito, que significa aquele único que é a expressão exata e absoluta do ser de Deus em toda a sua plenitude. Não é um arcanjo, não é um Elohim, como um serafim ou um querubim. Não, está acima de todo o principado, potestade, tronos e poderes. É a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra. Senhor Jesus, eu te peço que a mera leitura dessa palavra, dessa revelação, que abre as cortinas da eternidade, que nos leva para além do surgimento do universo físico, que nos bota cara a cara com aquilo que era antes de que houvesse qualquer coisa que a gente chame de detectável ou de existente. Obrigado por nos colocarem com o rosto virado para a luz e para aprendermos a graça e a verdade do Verbo, do Logos Jesus, para vivermos melhor aqui, para passarmos por todas as contradições da existência humana, produzida pela loucura humana, sem perdermos o rumo, nem o sentido, nem a alegria da luz, jamais. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.